No dia 20 de janeiro, Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, basicamente o país mais importante. Por quê? Porque todo mundo fica de olho nos Estados Unidos. Porque o Donald Trump, sendo presidente dos Estados Unidos, aliás, o presidente dos Estados Unidos, ele é o homem mais poderoso do mundo, né? Ele fez algumas propostas, falou algumas coisas em relação ao Brasil, né? E ao nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas algo que ficou aparentemente muito marcado nas grandes mídias foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que em relação ao Brasil, abre aspas, falas do presidente Donald Trump, eles precisam de nós não precisamos deles, todos precisam de nós. Fecha aspas para as palavras de Donald Trump, né? O que de fato eu acabo discordando, porque claro que a gente precisa dos Estados Unidos, porque eles precisam também da mercadoria brasileira, porque a guerra comercial deles é com a China, não é com o Brasil. Então eles compram da China. Então se eles compram da China, eles vão enriquecer o país que ele quer derrubar, digamos assim. Então entre China e Estados Unidos, o Brasil é peixe pequeno, porém esses dois países em um conflito comercial vão fazer o mundo inteiro, inclusive o próprio Brasil, sentir um impacto comercial, caso isso aconteça, né? Mas Donald Trump diz que vai implementar tarifas de 10% sobre os produtos chineses para desacelerar o crescimento econômico da China e também para proteger a indústria americana. Óbvio que a China também vai reduzir as importações de produtos americanos, sendo assim, a China vai ter que procurar outros fornecedores, ou seja, outros países, para acabar fornecendo os mesmos produtos que eles compram dos americanos. E o Brasil é um grande exportador de commodity. Por esse motivo, o Donald Trump, lamento, mas você está totalmente errado sobre o Brasil. E como eu falei no último vídeo do Brasil, é só a gente ficar quietinho, calar a boca e tentar manter uma boa relação diplomática com esses dois países, o que pra gente pode ser muito bom. Se a situação com o Brasil já não está boa, quem dirá para Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia? Trump diz que está pronto para se encontrar imediatamente com Vladimir Putin e diz que a Rússia deveria querer fazer um acordo com a Ucrânia. Trump diz também que a Ucrânia perdeu muitos soldados e a Rússia também, porém a Rússia sai perdendo muito mais do que a Ucrânia. E claro que com toda a autoridade em ser presidente dos Estados Unidos, ele postou que poderia impor altas tarifas e mais sanções econômicas na Rússia, se Vladimir Putin não acabar com a guerra na Ucrânia. E diz que Putin está destruindo a Rússia por não acabar com a guerra. Mudando para a Colômbia, Donald Trump ameaçou impor novas tarifas sobre importações colombianas, além de outros tipos de sanções e tarifas que chegam até 25% sobre todos os produtos colombianos se o presidente colombiano, Gustavo Petro, não aceitasse de volta todos os imigrantes ilegais que estavam nos Estados Unidos. Então, o presidente colombiano manteve ali a postura, parou, olhou, bloqueou todas as entradas de voo militares com imigrantes na Colômbia, caso os Estados Unidos não garantisse tratamento digno aos colombianos. O presidente Gustavo Petro aceitou os termos americanos e eles foram deportados de volta à Colômbia e reforçou que os Estados Unidos não pode tratar os imigrantes colombianos como criminosos, disse aí o presidente da Colômbia. Tudo isso porque no Brasil, 88 brasileiros foram deportados com algema dos Estados Unidos até o Brasil. Segundo o governo brasileiro, algumas pessoas chegaram a ser algemados no voo e foram imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal. E claro que o governo brasileiro soltou uma nota, claro, né, o presidente tinha que se pronunciar devido a isso, dizendo que considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas. E claro que o presidente Donald Trump, por ser o homem mais poderoso do mundo, quis mostrar simplesmente o quê para o Brasil? Ó, tô colocando seu presidente no lugar, fica quietinho, faz o que eu tô mandando, beleza? Te mandei eles e tá de bom tamanho, né? Não que eu concorde com esse tratamento dos deportados, mas o presidente Lula, por muitos e muitos anos, atacou o Donald Trump em todas as redes sociais, então isso fica muito claro a relação que os dois já têm, a relação do Donald Trump com o atual presidente do Brasil. Então, o governo brasileiro se manifestou, mas o governo americano
não sequer se manifestou, não mandou nenhuma nota oficial sobre os assuntos. Mas a deportação dos imigrantes ilegais sempre foi um ponto muito, e uma promessa muito forte de campanha do Donald Trump, que ele iria, claro, todos os imigrantes ilegais ele iria deportar para todos os países de origem. Mas claro que, por ser as primeiras medidas do Trump, ele quer dar aquele susto, aquele primeiro impacto que todo mundo. Por quê? Ele é o presidente mais poderoso do mundo, você é o presidente da nação americana. Ou seja, você vai lá, cutuca a Espanha, cutuca a Rússia, deportou os imigrantes da Colômbia e também do Brasil, ou seja, tudo isso para mostrar que o papai chegou. Porém, não é todos os países que vai aceitar o que ele está querendo. Ninguém vai atender tudo que ele está falando. E uma hora, isso aí já começa a acabar e o Trump vai ficar mais calmo no seu lugar. Porém, essas são as primeiras medidas do Donald Trump e os seus primeiros impactos ali. Por quê? Porque ele quer mostrar para o mundo que ele chegou. Mas uma hora isso daí acaba. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.